Então, hoje eu quero contar uma parte de um testemunho de fé, de perseverança, um testemunho que eu tenho certeza absoluta que vai mexer com você, vai falar com você, principalmente você que está orando pela salvação do seu marido ou do seu filho, ou o esposo orando, né, pela salvação da esposa. E eu quero contar para você o que aconteceu, o que Deus fez na minha vida e como o Senhor, Ele converteu, alcançou o meu esposo através da minha busca, da minha oração, da minha fé. E é tão interessante, amados, que quando, no período que a gente está passando por aquela provação, a gente, humanamente, a gente acha que não está acontecendo nada. Mas você que está orando, que está crendo na salvação do seu esposo, por exemplo, pode ter certeza que Deus está ouvindo sim. A palavra do Senhor, aqui no Salmos de número 116, eu quero ler só um versículo que está no versículo 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Louvado seja o nome do Senhor. Que darei eu ao Senhor? Eu confesso que às vezes eu me pergunto, Senhor, é muito maravilhoso o que o Senhor fez. O que eu tenho? Nada. Nós não podemos nada. Mas eu vou contar para você como que aconteceu a conversão do meu esposo. Eu me converti e na noite que eu me converti, eu cheguei em casa e falei com meu esposo assim: agora eu sou crente, agora eu vou na igreja evangélica. O meu esposo, juntamente com os meus filhos, riam de mim e falaram assim: o quê? Eu não vou, você pode fazer o que você quiser, mas eu vou continuar com a minha vida do mesmo jeito. E eu falei para o meu esposo, falei para os meus filhos que a partir daquele dia a minha vida agora é de Deus, é do Senhor. E comecei, amados, uma batalha de oração, de jejum, de consagração em favor do meu esposo. Era difícil para mim ir para a igreja, era. E cada dia que passava, sabe, aquelas críticas, porque o Senhor, Ele fez uma obra muito maravilhosa na minha vida. Deus transformou a minha vida. Numa noite, o Senhor me fez entender o que é nascer de novo, verdadeiramente. Eu nasci de novo, o Senhor mudou a minha forma de ver, a minha forma de pensar, a minha forma de falar. Deus mudou a minha história. E cada dia que passava, eu falava com o Senhor: Senhor, salva o meu marido, Senhor, salva os meus filhos, meu Deus. E, amados, eu confesso para vocês que não foi fácil, mas como eu já falei, pela fé, a perseverança, sabe, a minha certeza, eu acreditei na promessa de Deus quando o Senhor, Ele fala que se eu cresce, seria salvo não só eu, mas toda a minha casa. E essa palavra, ela ficou gravada no meu coração. E quando foi um dia, eu comecei a fazer um propósito, e eu entrei num propósito de 90 dias. Nesses 90 dias, eu tirava um tempo para ler a Bíblia, para orar, e só alimentava uma vez por dia. Todos os dias, uma alimentação por dia, e só falando com o Senhor: salva o meu esposo, Senhor, salva o meu esposo. E quando, amados,
quando estava fazendo mais ou menos 30 dias que eu estava nesse propósito, foi algo assim tremendo, foi algo de sobrenatural que aconteceu. Era um dia de chuva e o meu esposo falou para mim assim: tá chovendo muito, eu vou te levar na igreja. Que ele viu que eu estava me arrumando para ir para a igreja, eu ia ter que sair na chuva, eu ia ter que ir a pé. Mas ele falou assim: não, eu vou te levar. E quando ele chegou comigo na porta da igreja, eu pensei assim: ele vai voltar para casa, depois vai me buscar. Mas foi diferente, amados. Ele desceu do carro e entrou na igreja comigo. E naquele dia, a palavra que foi ministrada, o louvor que foi ministrado, foi tão tremendo, foi tão maravilhoso. E pela primeira vez eu tive uma experiência de ter a interpretação de línguas quando a pastora que estava fazendo o louvor, a esposa do pastor que estava fazendo o louvor, ela começou a falar ali em mistérios e aquela palavra era direto para mim. E o Senhor falava comigo para me olhar para frente. Eu tive a minha primeira visão e eu vi, amados, claramente, em cima do púlpito ali no altar, eu vi o meu esposo e os meus 3 filhos vestidos, sabe, a caráter mesmo, né? Meu esposo de terno, os meninos de roupa social e minha filha, minha menina, de vestido. E aquilo ali me encantou, eu fiquei maravilhada com aquilo. E assim que os levitas passou a palavra para o pastor começou a pregar. E quando o pastor, ele fez ali o apelo, o meu esposo levantou as 2 mãos e caiu de joelho em frente ao altar, sabe? Aceitando Jesus como Senhor, como Salvador de sua vida. Oh, maravilhoso Deus! Que dia lindo, que dia tremendo, que dia maravilhoso! Não tem como explicar. Por isso, o salmista, ele estava tão grato a Deus pela salvação, pela sua vida, que ele pôde falar com o Senhor: que darei eu ao Senhor? E ele começa falando: amo o Senhor porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Deus ouviu o meu clamor. E naquela noite, o meu esposo rendeu aos pés do Senhor. Em seguida, os meus 3 filhos renderam aos pés do Senhor. Hoje os meus 3 filhos são casados, eu tenho 6 netos, um genro e 2 noras, todos servindo ao Senhor. Por isso eu quero falar para você: não desanime, não pare de orar, clame a Deus, creia na promessa de Deus na sua vida, na sua família, para a glória de Deus. Tenha fé, fica firme. Está sofrendo, está doendo, está difícil. Seu marido está com o coração duro, seus filhos estão com o coração duro. Não desista, não desista. Continue clamando e a sua bênção vai chegar. E você vai testemunhar, assim como eu estou testemunhando agora. Eu profetizo na sua vida que você vai testemunhar, você e a sua casa servindo ao Senhor. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém.